Olá, eu sou a professora Sebastiana e vou ministrar a disciplina de Comunicação e Linguagem. A comunicação ela está presente no nosso dia a dia. É através dela que nós transmitimos as nossas mensagens, nossas ideias e adquirimos conhecimento. Vamos dar uma olhadinha nos elementos da comunicação. O primeiro elemento da comunicação é a linguagem, que é a representação do pensamento por meio de uma língua, permitindo a realização dos atos de comunicação. Depois nós temos a língua, que é um sistema organizado de signos, ou seja, palavras, entre membros de uma determinada comunidade. E por fim nós temos a fala, que é a forma que cada indivíduo possui para se expressar. A comunicação ela pode se dar pela linguagem verbal, ou seja, uma linguagem pela oralidade ou por palavras escritas. E também pode ser por uma linguagem não verbal, que é aquela linguagem que nós utilizamos gestos, expressões ou por meio das artes como a música, a dança, a pintura, entre outros. As línguas, elas possuem variações. Então nós temos aqui 3 tipos de variações. E a primeira delas é a por região, que são diferenças na pronúncia, na entonação, no timbre, em razão de um espaço territorial. Depois nós temos a variação por idade. Nessa variação, cada faixa etária desenvolve uma maneira própria de linguagem. E depois nós temos a variação de classe ou grupo social. Aqui, nessa variação, os membros são unidos por uma identidade sociocultural. Um exemplo bem clássico do que é uma variação são os sotaques. Então nós temos o sotaque rondoniense, nós temos o sotaque carioca, nós temos o sotaque paulista, gaúcho, mineiro e assim por diante. As línguas, elas possuem também um tipo de variação que é, no caso da nossa língua, a língua padrão e a língua não padrão. O que é a língua padrão? Ela também é conhecida como norma culta, que é a língua de maior prestígio social. Tem por base a norma padrão da língua, ou seja, a gramática normativa, e a língua ensinada nas escolas. A língua não padrão, ela é constituída pelas variações regionais, as gírias, os jargões de grupos ou profissões. Mas quando é que devemos usá-las? Devemos usá-las em situações sociais adequadas para cada uma. As situações sociais nas quais nós podemos usar a língua padrão são os exames, como o Enem, os concursos públicos, entre outros. Também no ambiente de trabalho, em alguns momentos nós utilizamos a língua padrão. A língua não padrão fica para usarmos no dia a dia, em conversa com nossos familiares, com nossos amigos e em outras interações.
Por que que a comunicação ela é importante no mundo do trabalho? Porque quanto melhor nos comunicarmos em nosso ambiente de trabalho, mais nós contribuímos para que haja economia de tempo durante a realização de nossas atividades corriqueiras. No ambiente de trabalho, o que é preciso na comunicação? A concisão, a clareza, a objetividade e a linguagem formal. No mundo do trabalho, portanto, nós podemos ou nós devemos comunicar-se com clareza, concisão, objetividade, linguagem formal para que a comunicação tenha a devida eficiência. Na parte textual, nós vamos ter que conhecer esses elementos que é a coerência e a coesão. A coerência textual é a estruturação lógico-semântica de um texto. Ela é a articulação das ideias que formam uma unidade significativa. A coesão textual é a conexão gramatical entre palavras, orações, frases, parágrafos ou partes maiores de um texto, e nós precisamos usar os conectores para atingir a coesão, que são preposições, substantivos, pronomes, conjunções e advérbios. A coerência ela está no plano dos sentidos, então não devemos ter informações contraditórias em um texto para atingir a coerência. E a coesão é a parte gramatical. Quais os tipos textuais que nós mais utilizamos? Seja no trabalho ou seja na nossa vida em outras situações. Temos a narração, é quando o texto está centrado nos fatos e se propõe a contar algo. Temos a descrição. O texto na descrição é exatamente quando a base é o objeto, a coisa ou a pessoa. Depois nós temos o que eu posso dizer que é o tipo textual que mais utilizamos, que é a dissertação, que é quando a escrita é sobre algum tema de caráter argumentativo, opinativo, ou simplesmente de exposição. Possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula. Então, como são noções introdutórias apenas, básicas, então vamos entrar no ambiente virtual, baixar o material didático, fazer os exercícios e eu estarei lá também disponível para tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!